A questão 36 ainda traz essa questão relacionada aos detalhes sobre esfera de governo, sobre as características do país e dos estados e por aí vai. A questão 36 diz: observe a imagem, e aí ele traz o brasão da República Federativa do Brasil e diz: a imagem representa o brasão do Brasil com seu nome oficial, República Federativa do Brasil. Por ser uma república, o cargo político mais importante do país é exercido pelo presidente da República, escolhido através de eleições diretas. A federação é formada pela União dos Estados, Distrito Federal, mais os municípios, com seus governantes próprios. Ele traz esse texto breve e diz: com relação à organização política e administrativa do Brasil, apresentada no brasão e no texto, apenas é correto afirmar. Aí ele traz algumas alternativas que alguns candidatos também ficaram com muita dúvida em relação a isso. Eu vou começar pelo fim. A letra E diz: nas eleições de 2022 serão escolhidos todos os representantes para os cargos administrativos e executivos da federação. Tá errado, gente. Os cargos administrativos, eles fazem parte da estrutura de governo, mas as pessoas são admitidas por concurso público. Os cargos administrativos são servidores que ocupam cargos em institutos federais, universidades federais, Polícia Federal e outros órgãos que fazem parte das esferas do governo, vou dizer assim, de órgãos públicos. Então essa alternativa está errada. A alternativa D diz: os estados e municípios do Brasil não possuem autonomia administrativa para indicar os seus governantes. Faz relação um pouco com a questão 35. Os estados e os municípios, eles possuem sim autonomia, gente. Então, essa alternativa D, pelo fato de não possuem autonomia administrativa, de cara, gente, essa alternativa está errada. Na letra C, diz: desde a proclamação da independência, em relação a Portugal, o Brasil adotou o nome de República Federativa. Isso aqui está errado, gente, também. Por quê? A independência do Brasil foi o fato do Brasil não ser mais dependente, não ser mais governado pela coroa portuguesa. Porém, ao passo em que houve a independência do Brasil, o Brasil passou a ser governado pela família real. O que faz a desassociação do período imperial com o período de que o Brasil se tornou República Federativa do Brasil foi a proclamação da República, que está disposta exatamente no brasão com 15 de novembro de 1889. Então essa alternativa aqui, ela também está errada. A alternativa B diz que o Brasil adota o regime parlamentarista. Aí já está errado, gente. O regime do Brasil é presidencialista. Parlamentarista nós vamos ter em países como Inglaterra e países da Europa. É muito comum a questão do parlamentarismo. Mas no Brasil, que aí o Brasil tem a figura do presidente, então nós temos um regime de governo presidencialista. Então a alternativa correta que sobra é a alternativa A: o presidente da República, os governadores e os prefeitos municipais são eleitos pelo povo e devem governar para o povo. A alternativa A é a questão 36. Vamos para a próxima? Na questão 37, pessoal, da prova de conhecimentos gerais da Prefeitura de Areia, nível fundamental incompleto, traz o seguinte: traz uma figura do globo terrestre, né, do planeta Terra, com algumas palavras que a gente viu e tem visto muito relacionadas à questão da pandemia, da Covid-19, e diz: observe a figura a seguir relacionada à pandemia do coronavírus. A pandemia da Covid-19 mudou muito a vida das pessoas no trabalho, nos estudos e nos relacionamentos sociais. Algumas das expressões escritas na figura acima, que aqui a gente colocou ao lado, fazem referências às novas situações, aos impactos e às mudanças decorrentes da pandemia. Sobre as novas situações, consequências e mudanças resultantes da pandemia do coronavírus, assinale a alternativa correta.
E aí a questão traz, como alternativa, letra A, os impactos da pandemia afetaram apenas a saúde das pessoas e os sistemas hospitalares, não afetando outros sistemas. Essa alternativa, pessoal, está errada. Por quê? A pandemia e os seus impactos afetou tudo. Afetou as relações sociais, econômicas, afetou a saúde, a educação, o cotidiano das pessoas do mundo inteiro. Então essa questão a alternativa está errada. Na letra B, traz as medidas de isolamento decretadas por autoridades governamentais não afetaram a mobilidade social e a circulação da população. É o contrário, gente. As medidas elas afetaram sim, né? Tanto que uma das palavrinhas que tem aí na questão da imagem é lockdown, né? Então quando diz assim, não afetaram, é aqui onde está a pegadinha. Afetaram sim, gente. Por isso que a alternativa B ela está errada. Na alternativa C, nas escolas e nas empresas, as atividades passaram a ser desenvolvidas de forma remota dentro dos próprios estabelecimentos. É aqui também, gente, que está a pegadinha. Isso aqui está errado, né? As modalidades de forma remota, as atividades nas escolas e nas empresas, os trabalhadores que podiam trabalhar dessa forma e que puderam trabalhar dessa forma foram para suas casas, né? Então isso aqui está errado, essa alternativa. Na alternativa E, tem o Brasil foi o único país que praticou o lockdown. Também está errado, pessoal. Nós tivemos vários países que praticaram, muitos mesmo, né? Então, a alternativa que sobra e a alternativa correta é a alternativa B. Perdão, a alternativa D, de dado. Letra D. A pandemia ocasionou grandes repercussões e impactos sociais, econômicos e políticos, bem como mudanças culturais na população. E uma dessas mudanças é o uso da máscara, tão comum no Japão, por exemplo, mas que o Brasil passou a adotar depois da pandemia do novo coronavírus, a pandemia da Covid-19. Tudo certo? Vamos para a próxima? A questão 38 traz o seguinte. É uma questão relacionada à convergência digital, à inclusão digital, e traz um texto sobre o uso de celulares no Brasil. Ele fala aqui, números da PNAD, que é uma pesquisa, né, de amostragem de domicílio do IBGE, sobre tecnologia, mostram que o uso do celular continua em crescimento no Brasil. Segundo a pesquisa, entre 2018 e 2019, o percentual das pessoas que tinham telefone móvel para uso pessoal na população, com idade de 10 anos ou mais, subiu de 79% para 81%. Eu vou grifar aqui, pessoal, do 79,3%, 81,0%. Os menores percentuais ocorreram nas regiões norte, com 69,7%, e no nordeste, com 72,4%. Nas demais, os percentuais variavam de 85,7% a 87,3%. Já em relação ao sexo, 82% das mulheres e 79,3% dos homens tinham celular para uso pessoal. Entre os que tinham celular para uso pessoal, a parcela que tinha acesso à internet por meio deste aparelho aumentou de 88,5% para 91% entre 2018 e 2019. Na área rural, esse percentual foi de 73,4% para 79%. Menor que o da área urbana, que aumentou de 90% para 92,3%. O que é que a questão pede, pessoal? A partir da leitura do texto sobre o uso de celulares no Brasil, é correto afirmar. Vou para o final, certo? O uso de celulares continua crescendo no Brasil. Contudo, a maioria da população ainda utiliza telefones fixos para se comunicar. A questão não fala em nenhum momento, pessoal, em telefone fixo. Então, essa alternativa ela está errada. Na letra D tem
A maioria dos usuários de celulares no Brasil não tem acesso à internet e utilizam o aparelho apenas para se comunicar. Tá errado, gente. Quando ele fala que fala do crescimento de pessoas que utilizam a internet no celular, tanto na zona rural como na zona urbana. Então, essa alternativa ela também está errada. A letra C fala de a proporção da população que usa celulares no Brasil é igual entre suas diferentes regiões entre homens e mulheres. Também está errado, gente. Ele fala exatamente essa diferença que tem de percentual, por isso que eu grifei alguns desses percentuais ao longo do enunciado da questão. E a alternativa B diz, vem diminuindo o acesso e o uso de celulares no Brasil. Está errado, gente. Vem crescendo o uso de celulares no Brasil. E dizer que a região Nordeste apresenta o menor percentual do uso desses aparelhos. O contrário, a região Nordeste é uma das regiões que mais tem o uso e mais tem essa questão do percentual em relação a Norte e Nordeste. O Nordeste é maior do que o Norte, mas aí em outras regiões de fato tem um aumento. Mas não é o menor percentual da região Nordeste. A região Norte é o menor percentual. Então, a alternativa correta, a alternativa que sobra, é a letra A, que apresenta que as mulheres utilizam mais o celular do que os homens, e aí de fato nós temos aqui 82,5% de mulheres e 79,3% de homens. Mais uma questão, a questão 39, e aí pessoal, essa é uma questão também que pegou alguns candidatos, né, na prova de conhecimentos gerais, que é uma questão relacionada à Paraíba, né? E a questão relacionada às culturas agrícolas da Paraíba. A questão diz o seguinte: analisando alguns aspectos relacionados com a história do estado da Paraíba, verificamos que 2 produtos agrícolas, além da criação de gado, tiveram grande importância para sua economia em diversos momentos de sua história. Esses produtos também foram importantes para o povoamento de seu território e para o crescimento econômico de algumas cidades e algumas regiões do estado. Tendo por base as considerações acima, assinale a alternativa que indica corretamente os nomes de 2 produtos agrícolas e as regiões onde esses produtos tiveram mais importância na Paraíba. Então, pessoal, para você resolver essa questão, naturalmente o candidato ia ter que ter um conhecimento, ia ter dado uma estudada assim, mais detalhada sobre essas questões dos plantios, a questão do que cada região tem em potencial. Então aqui, né, entre essas alternativas, por exemplo, na letra E, ele traz milho no litoral, café no sertão e no agreste do estado. Isso aí, pessoal, o milho ele é muito comum nas regiões do agreste e do sertão, né? Só que ele traz o litoral. A essa questão aí, essa alternativa já não dava como alternativa correta. Na letra D, ele diz cana-de-açúcar no interior e criação de gado no litoral. Ora, poderia ser o contrário, né? Mas a cana-de-açúcar no interior, não, gente. Cana-de-açúcar é muito na zona da mata, né? Já chegando próximo do litoral, ali Santa Rita, né? Cruz do Espírito Santo, que são cidades que ficam próximas de João Pessoa, né? Aí traz realmente uma grande tradição na cultura e no cultivo da cana-de-açúcar. Aí realmente essa alternativa ela está errada. Na alternativa C, algodão no litoral e feijão no sertão e no agreste. Ora, feijão no sertão e no agreste você pode plantar ali de pouquinho, né? Para a agricultura familiar, para o consumo, né, da própria comunidade rural. E algodão no litoral não, o algodão era muito forte na região do sertão, né? Inclusive com algodão colorido, né? Anos depois, no início dos anos 2000, mas algodão no litoral, não. E aí você tem abacaxi no litoral e mandioca no interior do estado. O abacaxi é muito forte na zona da mata, né? Na região de Sapé, que é um grande produtor de abacaxi, e mandioca no interior do estado, gente, não. Então, a alternativa correta é a alternativa B, como eu falei para vocês, do algodão no interior do estado. Então tá aqui, algodão no interior do estado, quando eu comentei essa alternativa C, e cana-de-açúcar no litoral. Aí, como eu falei, de cidades próximas de João Pessoa, a exemplo de Cruz do Espírito Santo
e Santa Rita, que são duas cidades que produzem muito a cana-de-açúcar. Então a alternativa correta aqui é a alternativa B. Na última questão dessa prova, pessoal, da prova de conhecimentos gerais do concurso da Prefeitura de Areia, a gente vê o seguinte: uma imagem, né, com o lixo, né, no rio, esgoto, engarrafamento, e aí traz o seguinte, a questão diz: vivemos hoje em um cenário, no Brasil e no mundo, em que a preocupação com o meio ambiente é cada vez maior, principalmente nas grandes cidades. Os problemas ambientais urbanos se mostram a cada ano mais expressivos, afetando a qualidade de vida da população. Alguns desses problemas podem ser observados na imagem acima, que a gente colocou aqui do lado. Assinale a alternativa que indica corretamente algumas formas e problemas ambientais existentes em algumas áreas urbanas do Brasil. Então vamos lá. Aqui ele está mostrando engarrafamento, esgoto, lixo, o rio, né, poluído. E aí ele traz construção de edifícios e aumento das áreas verdes. Ora, aumento de área verde, gente, não é um problema ambiental. Pelo contrário, né? A construção o aumento das áreas verdes não é um problema ambiental. Então, essa alternativa aqui já está errada de cara. Alternativa B, pavimentação de ruas e grande concentração de automóveis. Pavimentação das ruas e grande concentração de automóveis não está relacionado diretamente a uma questão de problemas ambientais. Pelo contrário, a pavimentação da rua ela vai trazer a implantação de rede de esgoto, o trabalho com esgotamento sanitário, vai promover a qualidade de vida ali naquele lugar e vai diminuir os problemas, por exemplo, de esgoto a céu aberto. Então aí essa alternativa também está errada. Alternativa C, poluição das águas de rios por despejo de esgotos e lixo. Opa, aí já está parecendo em casa com a imagem, né? Esgoto, né, sendo despejado, o rio, né, com lixo também. Esse é um ponto. Vamos ver as outras? Alternativa D, poluição dos solos e dos rios por uso de agrotóxicos. Ora, a poluição do solo não está tão relacionado à área urbana, está mais relacionada à área rural, às florestas e lugares onde há maior concentração de área verde. Então, obviamente, não faz relação com a cidade. A alternativa está errada. E a alternativa é alagamentos e construção de galerias pluviais. Construção de galerias pluviais, se a galeria pluvial ela funcionar, ela não é um problema ambiental. O problema é quando ela não funciona, né? Então, gente, também está errada essa alternativa. Diante das alternativas dispostas, a alternativa correta é a alternativa C. Então, pessoal, essa foi a correção da prova de conhecimentos gerais do concurso da Prefeitura de Areia, na Paraíba, nível fundamental incompleto. Se você ficou com mais alguma dúvida, ou se você tem sugestões de outras provas para que a gente possa corrigir aqui também e disponibilizar a correção em vídeo aqui no canal, pode entrar em contato com a gente por e-mail ou também no Instagram. Valeu? Até a próxima então, aqui no canal Conhecendo Geral.